Dia, bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Vamos lá, vamos começar? Hoje é dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Bom dia, vamos lá? Atos 18, em Corinto. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-lo e, uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois ele era fabricante de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga, convencia os judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo, opondo-se a eles e lançando maldições. Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade de agora em diante. Irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era um homem temente a Deus e que morava do lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que eu ouvia, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Gaio procônsul de Acaia, os judeus ficaram em conjunto um levante contra Paulo e o levantaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: esse homem está persuadindo o povo a adorar a Deus da maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras, em nome da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei o juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Priscila, Áquia e Apolo. Paulo permaneceu em Coríntios algum tempo, depois despediu dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhando de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, raspou a cabeça em Secrécia, meu Deus, Sencréria, meu Deus, vamos lá, Sencreia, meu Deus, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo que ficasse mais tempo. Ele não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei, e se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar em Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la, depois desceu a Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou toda a região da Galácia, da Frígia e
e fortalecendo todos os discípulos. Enquanto um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso, ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instituído o caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de que Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João, logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o receberam. Ao chegar, ele auxiliou com muito pela graça que havia crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pela Escritura que Jesus é o Cristo. A gente continua as perseguições que Paulo sofria. Paulo ele sofreu tanta perseguição, a gente vai até o final, que é o capítulo 28, a gente vai ver a quantidade de perseguição. Lá na igreja de Corintos, né, na sinagoga de Corintos, ele é amaldiçoado pelo chefe da sinagoga. E aí ele fica muito chateado e ele fala assim, ó, eu limpo os meus pés. Eu saio daqui, ó, e eu não venho mais. Eu não vou pregar mais para judeu. Porque vocês imaginam, tem uma congregação, chega uma pessoa lá e começa a pregar outra coisa, né? Não era assim de se admirar que ele fosse expulso, envergonhado, amaldiçoado, maltratado, mas mesmo assim ele não desistia. Só que chegou um ponto, né? Era tanta humilhação, era cada situação, porque imagina você tá querendo apresentar o próprio Cristo para as pessoas e as pessoas não querem. Mas isso acontece desde o dia 1. E aí ele chega na igreja de Corinto, a igreja não, a sinagoga na época, né? E ele começa a pregar e as pessoas começam a se converter e a querer Cristo. Só que os chefes da sinagoga ficam revoltados com ele e amaldiçoam ele, como eu disse, e ele vai embora. Então ele saiu, ele foi para a casa de Tício, que era um homem temente a Deus, que ele morava lá do lado da sinagoga. E ele começou a pregar para todo mundo que queria. O evangelho não é para quem não quer, é para quem quer. E ele já tinha essa realidade na mente dele. O evangelho não pode ser tomado, né, à força. Você não pode impor algo que é por amor. Cristo, quando ele veio, ele se entregou por amor. Então, os discípulos e os apóstolos, eles tinham a consciência disso. Não adianta você impor algo. Não adianta você obrigar a pessoa a crer em Jesus, a amar a Deus sobre todas as coisas. O amor, ele não é obrigatório. Eu vivo dizendo no Instagram, o amor não se obriga. Não tem jeito. Se você não quiser, ele não se obriga. E ali ele vai para a casa de Priscila, Áquila e Apolo e eles viajam. Nessa viagem, eles conhecem uma pessoa que começou a pregar, que era o Apolo, né? Só que Apolo conhecia o batismo de João e ele começou a pregar e já Priscila e Áquila, que acompanhavam Paulo, eles chamaram e convidaram Apolo para ouvir melhor sobre Jesus. E ali ele foi aprendendo mais, porque você vê que quando a pessoa quer e quando ela está disposta a querer e a mergulhar, eles falam, não, peraí, deixa eu complementar o seu testemunho. Você conhece uma parte do testemunho. Deixa eu complementar. E ali Apolo foi ser ministrado sobre o que era estar com Cristo. Mais na frente a gente vai observar como o ministério de Apolo foi importante para o evangelho. Como o ministério de Apolo foi fundamental para que outros judeus e outras pessoas que não eram judeus também se convertessem ao evangelho. Só que a gente fala de um evangelho que é por amor, que é por gratidão, não é por obrigação. Agora vocês imaginam, a pessoa tem um comportamento.
pessoa tem uma crença. Do nada, chega alguém explicando outra coisa. Algumas pessoas realmente se revoltaram. Isso acontece até hoje. Até hoje. Imagina como é você ter uma adoração a vida inteira e do nada chega alguém e fala: não, a sua adoração está errada. Existe algo maior do que isso. É irresistível? É irresistível. Mas também é muito contraditório. Só quem é muito humilde, só quem tem um coração muito quebrantado para reconhecer. Por isso que hoje eu vejo que tem muita gente, às vezes é tão difícil a gente mudar em circunstâncias normais, cotidianas, né? Imagina, mudança de comportamento de gente adulto. Que coisa mais difícil? Você tá ali ministrando uma criança, já é difícil fazer ela mudar um comportamento. Imagina um adulto que foi ensinado daquele jeito a vida inteira, que ele tinha que se comportar daquela forma. Por isso que eu acho muito importante, hoje em dia, até com as redes sociais, tá mais fácil isso, a gente se inspirar e se espelhar em pessoas melhores do que a gente. Quem é que você segue no Instagram? Quem faz parte da sua rodinha? Eu tenho uma amiga que todas as vezes que eu chegava perto dela, ela sempre falava assim: eu tenho que ser amiga dessa pessoa, de uma pessoa que não tinha nada a ver com ela, porque eu tenho que ajudar essa pessoa. Ali ela sempre se machucava. Não, eu tenho que me aproximar da pessoa X, porque eu sei que eu posso ajudar. E aí chegou um dia, e eu só observando, chegou um dia ela estava tão magoada, e eu virei para ela e falei assim: engraçado, você realmente, você tem os argumentos, os instrumentos para poder ajudar algumas pessoas. Mas a minha pergunta para você é: elas querem ser ajudadas? Eu falo isso porque ela era assim, muito pobre, extremamente pobre, paupérrima. Daquela que precisava de morar na casa dos outros para comer. E ela hoje ocupa uma posição dentro da sociedade, assim, um patamar super alto. Ela é concursada de alto escalão do governo e aquelas pessoas que ela conhecia no passado dela, ela tentava ajudar elas de alguma forma. Chegar lá e contar: ei, existe algo maior, você não precisa ficar limitado nessa sua vida pequena, você pode, tem algo maior, se esforça e tal. E as pessoas não queriam. Eu virei para ela e falei assim: a mudança é para poucos. Viver o que você vive, estar onde você está, na idade que você tem, é para poucos. Se fosse para todos, estavam todos em outro nível. Até ela entender. Ela, Poliana, mas eu não consigo entender como as pessoas querem ficar aqui, sendo que tem isso aqui para elas. Eu virei para ela e falei assim: ó, o evangelho. Como as pessoas querem viver aqui, ó, diante do que elas veem nos olhos dela, nas circunstâncias delas, e elas não querem viver e mergulhar nas asas do Espírito Santo. Porque é muito difícil mudar. Mudar é para poucos, mudar é para humildes, mudar é para quem reconhece. Imagina você mudar um comportamento. Imagina do nada você aprender como fazer. Não é uma coisa, não é uma tarefa fácil. Se fosse fácil, não precisava de tanta igreja, tanta ministração, tanto conhecimento. Não precisava do Espírito Santo estar conosco, dos anjos estarem guerreando junto com o Espírito Santo de Deus e Jesus. Não precisava. É porque é para quem quer. E quando a gente observa as viagens de Paulo, quando a gente observa o início do Evangelho, isso tem que ficar muito claro na minha mente e na sua mente. Eles, na verdade, quando eles iam pregar, eles apanhavam, eles eram amaldiçoados,
Porque você imagina, ele chegava num lugar e ali ele trazia um novo conhecimento. Todas aquelas práticas que a pessoa teve como adoração a vida inteira não alcançavam a Deus. E até que as pessoas entendessem que não alcançavam a Deus, a palavra não alcançou todo mundo. Porque existem pessoas, e a maioria delas, que acham que já que ele foi ensinado daquele jeito e já que ele fez daquele jeito, ele vai continuar. E continuaram. E não aproveitaram. Sabe, imagina se Paulo estivesse aqui hoje e eu e você não aproveitássemos da presença dele, dos ensinos dele, da forma de trazer o próprio Cristo para mim e para sua vida. Isso aconteceu. Isso acontece todos os dias. A mudança que você espera, não, que Deus espera de você e que Deus espera de mim, ela só vai vir diante de muito reconhecimento e diante de muita humildade. Um dia desses, uma pessoa me perguntou assim, no direct do Instagram: Poliana, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que uma pessoa que esteja em pecado, em adultério, você acredita que ela pode pregar e outras pessoas serem libertas, salvas, curadas? Eu falei, sim. Principalmente se essa pessoa conhece as escrituras. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas eu não entendo. Eu falei, ó, como que funciona? Você sabe, você conhece como são as escrituras. Acontece que o pecado, ele é gostoso e é saboroso. Então você peca aqui. E aí você observa que você não morre imediatamente. Porque a gente viu no início do livro de Atos que teve um casal que eles foram entregar uma oferta, eles não entregaram o dízimo certo e eles morreram. Então, às vezes a pessoa vai entregar o dízimo e não é certo e ela não morre. O dízimo é 100, a pessoa entrega 50 e ela não morre. Daí na próxima vez o dízimo é 100, ela entrega 30 e ela não morre. E ali depois também o dízimo continua sendo 100 e é 20 e ela não morre. E aí chega um dia que ela nem entrega mais e ela não morre. E ali ela vai acreditando e achando que ela pode fazer o que ela quiser, que a vontade dela é a lei dela. E ela pode continuar frequentando a igreja, ouvindo a palavra. Só que na mente dela, o comportamento dela é assim. Eu não morri. Mês passado, eu deveria entregar 100. Eu dei 5. Uau! Eu não morri. Não aconteceu nada. Então eu posso ficar tendo o mesmo comportamento que eu sempre tive. Só que tem um porém. O condutor da verdade é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não habita onde não há santificação. O condutor da verdade, ele não habita onde há verdade. Quando a gente lê o livro de João, em João 8,44 diz que o pai da mentira é o diabo. Todas as vezes em que você mente, você está sempre se aproximando do diabo. E o diabo, ele é o príncipe desse século e ele é enganador. Então, o Espírito Santo se afasta de você. O espírito enganador se aproxima e você passa muito tempo enganado. Então, uma pessoa que está em adultério, ela continua tendo conhecimento, porque conhecimento é uma coisa que a gente adquire e nos percorre ao longo da vida. Você aprendeu, então você adquire. Então, você sabe como é, você sabe do jeito que você tem que falar. Então, as pessoas são convencidas até pela palavra da verdade, mas muitas vezes aquilo que a pessoa fala não é aquilo que ela vive. E sim,
Claro, muitas pessoas podem ser libertas e alcançadas pelas palavras daquela pessoa e ela ir para o inferno. A gente se limita muito ao que a gente vê aqui. A gente se distrai muito com as coisas desse mundo. Lógico, ele é muito atrativo. E a gente se esquece que essa vida passa rápido. A vida é um sopro. Hoje a gente tá, amanhã a gente já não tá. E a gente se esquece e não se preocupa que existem valores que precisam ser eternos. A gente quer que esses valores sejam externos, só que eles são eternos. Ele não pode ser só externo. Eu não posso só abrir esse Instagram 5h45, falar sobre o evangelho e não praticar. Não vai ter o espírito da verdade. E é o espírito da verdade em quem convence as pessoas a acordar, a estar aqui, ou assistir mais tarde, ou ouvir a palavra, ou praticar. E nós temos o livre-arbítrio. Se você quiser ouvir essa palavra e só ouvir, tudo bem. Se você quiser ouvir essa palavra e ser transformado pelo Espírito da Verdade, aí você vai precisar de alguns pré-requisitos, que é humildade, verdade, disciplina, resiliência. Porque o Evangelho é assim. Quando você conhece Jesus, qual é a melhor forma de você reconhecer alguém que conhece Jesus? Jesus disse: aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que enganava, não engana mais. Aquele que fraudava, não frauda mais. Aquele que era falso, agora age com a verdade. Se você continua com o mesmo comportamento, apesar de tudo que você escuta, você é como aqueles judeus que ouviram o próprio Paulo falar sobre o que era o Evangelho, o que era Jesus. E eles falaram, eles expulsaram ele. Não, a gente quer ficar na lei. A gente quer ficar com as nossas práticas. Você pode falar o que você quiser. Eles o julgaram, eles os condenaram. Quantos Paulos eu e você às vezes temos julgado e condenado no nosso coração? Porque às vezes o nosso comportamento, as nossas atitudes são contraditórias à palavra. Quantas vezes eu e você, eu falo por mim porque eu também já muitas vezes quis e às vezes quero e queremos às vezes moldar o evangelho para a nossa realidade. O evangelho não deve ser moldado para mim e para a sua realidade. O evangelho é a palavra de Jesus, é a história de Deus, é a história de amor, um amor sobrenatural, o amor de Deus pela humanidade, que Ele entregou o próprio Filho para morrer por causa de mim e de você. Hoje tem o Espírito de Deus aqui, o Espírito de Deus não habita em casa imunda, não habita em casa sem santificação, Ele não habita onde não tem verdade, Ele não habita onde não tem humildade, Ele não habita onde não tem aquele coração contrito e quebrantado. E às vezes a gente quer moldar o evangelho para que ele se encaixe na nossa rotina. Porque aquele povo da sinagoga queria isso. Aqueles expulsam Paulo literal. Literal. Aqueles abatem Paulo literalmente. Aqui eles amaldiçoam Paulo literalmente. Quantas vezes eu e você temos feito isso no nosso coração? Não são poucas vezes. Quantas vezes o evangelho da verdade me foi apresentado e te foi apresentado e porque não era
conjunto do desejo do meu e do seu coração, a gente se fechou. Eu costumo dizer que o evangelho é para poucos, é para os humildes, é para quem reconhece todos os dias que está errado, é para quem reconhece que precisa de mudança e sabe que é impossível fazer isso sozinho. Porque uma mudança estrutural a ponto de você ser alcançado por Deus, só Deus. Às vezes as pessoas me perguntam assim: Poliana, você acredita que fulano pode mudar? E eu sempre penso: e você? Você pode mudar? Porque às vezes a gente acha que é o coleguinha que precisa de mudança. Às vezes a gente acha que é, né? A pessoa que está do nosso lado. E talvez a pessoa que mais precisa de mudança nessa conversa seja eu e seja você. Quantas vezes você já ouviu o evangelho e rejeitou ele no seu coração, não mudando? Aquele que gritava não grita mais. Aquela que era impaciente não pode ser mais. Aquela que era egoísta não pode ser mais. Aquela que mentia não mente mais. Aquela que agia com violência não age mais. Aquela que era procrastinadora não é mais. Desde o dia que você conheceu Jesus até hoje, aonde você se encaixa aqui? Aquela que era faladeira, não é mais. Esse é o maior sinal de que talvez você tenha mudado, de que talvez Deus possa fazer algo sobrenatural na sua vida, porque de fato você é pertencente ao reino de Deus. Eu sei que é muito difícil, é para poucos. Precisa de muita humildade e muito reconhecimento de que você está errado. Errada também. Quantas coisas aconteceram horríveis na sua vida e você pode reconhecer que elas aconteceram por conta de você mesmo, por conta do seu comportamento. Fui demitida do emprego tal, mas também eu agia com negligência. É difícil. Terminei aquele relacionamento, mas é porque eu não era uma pessoa apropriada para aquela outra pessoa. E ele não suportou. Só que assim, eu não sei fazer diferente. A partir do momento que você chega no Espírito de Deus e fala: Oi, Jesus, é que eu não sei fazer diferente. E eu tô aqui para aprender. Eu sei que custa tempo. Eu sei que custa horas, dias, talvez anos. Mas eu tô aqui. Hoje eu quero sair do deserto e entrar na tua sala de espera. Eu quero ser ministrada por ti e com muita humildade. Primeiro eu quero receber o seu silêncio, para só então receber a tua ministração. Uma mudança estrutural de uma pessoa adulta pode ser demorada, pode ser difícil, mas eu quero tentar. Porque até aqui não deu certo. Daqui para frente eu quero que dê. Porque eu não posso gastar toda a minha vida esperando eu mesma mudar por mim. Não tem dado certo. Onde você está? Quem é você aqui? Parte do pouco ou parte do muito? Eu até entendo que quem é parte do muito tenta mudar. Mas eles tentam mudar sem o Espírito de Deus. O único capaz de trazer uma grande revolução de dentro para fora é Jesus. Não existe possibilidade de você tentar mudar sozinho. Não tem como.
Só quem pode te moldar é Cristo. E você precisa, e eu também, nos aproximarmos da presença dele. Qual foi a última vez em que você se levantou de madrugada, colocou um louvor e falou: hoje eu não vou pedir nada, eu só quero te adorar? Qual foi a última vez que você fez isso? Penso nessas palavras. Se você precisar, volta o vídeo. Eu vou encerrar daqui a pouco. E reflete em tudo que eu disse. Eu sei que é para poucos, mas esse pouco pode ser você. A grande mudança da sua vida pode acontecer hoje com uma decisão em querer estar diante de Cristo, de fato, em espírito e em verdade. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eis-me aqui. Hoje, humildemente, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu quero dizer que é impossível e reconhecer que sem o teu Espírito Santo, sem as tuas escrituras, sem a tua presença, é impossível ter uma mudança. Impossível. A gente pode até ter uma mudança externa, mas não eterna. A única mudança que a gente pode alcançar de fato é quando a gente está na tua presença. Por isso eu te peço, nos auxilie nessa jornada, não solte a nossa mão. Eu te peço que a tua presença não se afaste de nós. Fique aqui, permaneça aqui. Nos auxilie, seja o nosso condutor, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Ai, ai. Eu tenho certeza que hoje é o início de uma nova trajetória na sua vida e na minha também. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.